Corri com minhas últimas forças pelo corredor da escola. Meus pulmões queimavam, mas não conseguia parar. Eu ouvi que o Alfred e o Luke estavam correndo atrás de mim. Eles estavam prestes a me alcançar. E então, eu não queria ser desmembrada. Eu precisava sobreviver. Então a porta da piscina chamou minha atenção. Não havia escolha. Corri pra lá e tentei correr para a janela, mas a porta bateu. Alfred e o Luke me encontraram. Eles estavam vindo. Este era o fim. O Alfred era meu irmão e o Luke era meu melhor amigo. Eu estava apaixonada por ele desde que me lembrava. O Luke parecia perfeito pra mim. Alto, musculoso e inteligente. Sempre havia algo pra conversar com ele, mas o Luke nunca me levou a sério. Não importa quantas vezes eu tentei demonstrar meus sentimentos, enviei cartões anônimos e flertei, mas tudo em vão. Tive de aceitar que éramos amigos, mas secretamente esperava por algo mais. Agora eu, o Alfred e o Luke estávamos apenas curtindo. Passávamos o fim de semana em festas e na semana passada também nos divertimos muito. Mas dessa vez o Luke veio até mim e me pediu pra dançar. O quê? Sério? Eu timidamente concordei. Enquanto dançávamos, o Luke se aproximou de mim e minha pele arrepiou. Ele sussurrou que eu era linda. Ele estava me cantando. Mas então o Luke pegou minha mão e deu um aperto estranho. Espere, ele estava medindo meu pulso? Aparentemente o Luke estava apenas bêbado. Mas no dia seguinte ele me ligou de manhã. Fiquei surpresa. Geralmente nos comunicamos por meio do meu irmão. O Luke imediatamente me sugeriu um passeio. Comecei a chamar o Alfred, mas o Luke me interrompeu. Vamos dar um passeio juntos. O que deu nele? Até este dia ele não me notou. E de repente ele me chamou para sair? Eu estava em choque. Deixa pra lá. Esse era o meu sonho. Imediatamente comecei a me arrumar. Coloquei meu melhor vestido e saltos altos. Nos encontramos em casa e fomos dar um passeio pela cidade. Luke era tão legal. Estávamos conversando sobre tudo, desde ciência até tendências do TikTok. Então o Luke de repente diminuiu a velocidade do lado de fora do museu. Olha, tem uma exposição de Guten Hogs acontecendo aqui. Podemos entrar? Este era o cara maluco que fazia esculturas com corpos humanos. Recusei. Não queria ver essa abominação. O Luke se encolheu. Depois disso, houve uma pausa estranha entre nós. Tentei consertar a situação, mas o Luke disse que estava cansado e me levou para casa. Ao me despedir dele, notei meu irmão carregando uma grande caixa. Ei, o que tem dentro? Mas Alfred respondeu que não era da minha conta. Isso foi estranho. Ele nunca foi rude comigo. O que deu nele? Meu humor estava arruinado. O encontro não foi bom e o Alfred estava com muita raiva. Tentei afastar os pensamentos ruins e fui para a cama. Mas pela manhã fui acordada por um estranho farfalhar. Assim que abri os olhos, pulei para trás de horror. O Alfred estava sentado na minha cama com uma fita métrica. O que está acontecendo? Mas o Alfred disse que ele queria comprar um jeans para mim, mas ele não sabia o tamanho. A raiva ferveu dentro de mim. Ele esperava que eu acreditasse nisso? Eu não aguentei e gritei para ele sair. Chega! E naquele momento meu telefone tocou. Luke! Peguei o telefone imediatamente e ele perguntou se eu gostaria de ir a um encontro. Mas ontem o Luke queria terminar rápido e agora ele estava me convidando de novo. Parecia estranho, mas não consegui esconder minha alegria. Essa era a minha segunda chance. Ao me encontrar, Luke se desculpou pelo comportamento de ontem. Ele só queria muito ir àquela exposição porque sonhava em ser patologista, embora o treinamento fosse muito caro. Minha reação o incomodou. Eu balancei a cabeça compreensivamente. Foi minha culpa. E então fomos ao cinema para um filme de terror. Em um ponto, eu estava com tanto medo que me aconcheguei no Luke. Mas ele não tinha medo nenhum. Ele não se afastou das cenas horríveis das operações do cientista louco, mas olhou para tudo com interesse. Isso me assustou. Isso era realmente interessante. Então fomos para uma pista de boliche, mas o Luke estava olhando para o seu telefone durante todo o jogo. Ele estava constantemente recebendo mensagens. Eu esperei até que o Luke estivesse distraído, então olhei para o seu telefone e eu fiquei apavorada. Meu irmão enviou ao Luke a foto de um homem com roupas manchadas de sangue. O quê? Então o Luke me chamou, perguntando o que eu estava olhando. Eu tremi. O menu. A coisa toda era assustadora. Fui imediatamente ao Luke, disse que queria ir para casa. Estava com dor de cabeça. Ele se ofereceu para me levar, mas quando nos aproximamos de casa, notei meu irmão na garagem. Ele olhou em volta como se estivesse com medo e... ele carregava uma longa bolsa preta. O que estava ali? Puxei o Luke para a árvore e eu precisava descobrir o que o meu irmão estava fazendo, mas o Luke de repente começou a me puxar na outra direção, dizendo que não era da nossa conta. Ele não estava interessado. E então houve um barulho. O Alfred largou a bolsa e ela caiu no chão. Algumas facas estranhas caíram dela. Eu olhei de volta para o Luke em estado de choque e perguntei se ele tinha visto. Mas ele deu de ombros.
Do que você está falando? O que você quer dizer? Eu estava prestes a apontar a evidência para o Luke quando ele me agarrou pela cintura e me puxou para ele. Antes que eu percebesse, o Luke de repente me beijou. Minhas bochechas queimavam. Ah, meu Deus! Quando o Luke se afastou, eu desviei o olhar envergonhada, esperando por uma declaração de amor. Mas em vez disso, o Luke me disse, te vejo mais tarde. E foi embora. Eu olhei em volta, confusa, não entendi. Meu irmão estava agindo de forma estranha e o Luke também. Todo mundo ficou louco. Eu me virei, mas meu irmão havia sumido. Droga! Essas caixas, a bolsa, a foto. Estava com medo. No que Alfred se meteu? Percebi que simplesmente não conseguia ficar parada. Eu entraria furtivamente em seu quarto e descobriria eu mesma. Decidida, rapidamente caminhei para o quarto do meu irmão e girei a maçaneta da porta com cuidado, mas ela não se mexeu. Droga! Ele tinha trancado. Ele estava definitivamente escondendo algo. Tirei o grampo do cabelo e comecei a mexer na fechadura. A julgar pelo vídeo do TikTok, se você levantar os mecanismos ao mesmo tempo, a porta se abrirá. Mas 5 minutos se passarem, eu ainda estava tentando. Diabos! Então, quando eu estava prestes a desistir, a fechadura clicou. Consegui! Eu entrei. As caixas e sacolas estavam ao lado da cama. Ele não estava nem escondendo elas. Mas assim que as abri, congelei em confusão. Elas estavam cheias de instrumentos cirúrgicos. Mas por que o Alfred queria eles? Eu estava completamente perdida. Então eu vi que meu irmão tinha deixado o laptop ligado. Droga, eu nunca tinha pegado suas coisas antes, mas eu precisava descobrir. Olhando para trás, eu silenciosamente caminhei até seu laptop. A conversa entre ele e o Luke estava aberta. Quando estava prestes a ler, ouvi passos se aproximando. Ah, não! Convulsivamente comecei a examinar a conversa e então vi uma frase estranha. Alfred escreveu que gostaria de vender ela pelos órgãos. Imediatamente me lembrei de como ele mediu minha altura enquanto eu dormia, como ele escondeu os instrumentos cirúrgicos, os estranhos hobbies do Luke e essa bolsa preta. Eles embalariam meus órgãos nela. Ah, meu Deus! Eu senti uma onda de calor. Tive vontade de correr, mas os passos já estavam muito próximos. No último segundo, deslizei para debaixo da cama e o Alfred e o Luke entraram no quarto. Eu estava tremendo de medo. E se eles me notassem? O Alfred e o Luke começaram a discutir algo, mas tudo que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo forte. Vão embora! Mas então o Luke ficou em silêncio e eu escutei. Ele perguntou se tudo estava pronto para a operação. Ele só queria acabar logo com isso. O Alfred respondeu, minha irmã não suspeita de nada. Meu coração afundou. O flerte, mesmo um beijo, era um jogo para me distrair. Ele encontrou uma maneira de ganhar dinheiro, me vender pelos órgãos. Lágrimas encheram meus olhos. Canalhas! Não, eu precisava sair daqui. Mas antes que eu pudesse pensar em alguma outra coisa, Alfred deixou cair o telefone bem ao meu lado. Ah, meu Deus! Minha boca estava seca de nervoso, se ao menos ele não me notasse. Mas então Alfred se abaixou e nossos olhos se encontraram. Ao mesmo tempo, ele agarrou meu braço e me puxou para fora da cama. Olha quem eu encontrei aqui! Eu tremia de medo, não podia acreditar que meu próprio irmão e meu amado queria me vender pelos órgãos. Gritei que não os deixaria fazer isso. Empurrei Alfred com força e desci correndo. Eu tinha que correr. Não consegui diferenciar a estrada por causa das lágrimas, mas eu vi que estava sendo perseguida. Eu não desistiria tão facilmente. Estava ficando mais difícil correr a cada segundo. Eu diminui a velocidade em frente à escola e, sem pensar, corri para dentro. Então eu estava na maldita piscina e o Alfred e o Luke estavam lentamente se aproximando de mim. Comecei a dar um passo para trás com cuidado, então estava muito escorregadio. Em um instante caí na piscina. A dor atingiu a parte de trás da minha cabeça quando eu bati na lateral da borda. Minha visão escureceu. Tentei nadar até a superfície, mas apenas me debati e engoli a água. O pânico estava tornando mais difícil aguentar. Não, eu não quero que acabe assim. Então o Luke pulou na piscina. Ele queria me afogar. Tentei lutar com ele, mas já estava tão fraca que estava afundando na água. Este era o fim. O Luke passou os braços em volta de mim, mas em vez de me afogar, ele me arrastou para a superfície. Eu limpei minha garganta. Eu não entendi absolutamente nada. Por que você quer me vender pelos órgãos? Eles se entreolharam com perplexidade e de repente riram. Eles não iam vender ninguém. Os instrumentos cirúrgicos eram os adereços da minha festa de aniversário. Eles queriam fazer isso no estilo de um hospital zumbi. O quê? Mas e aquela conversa? O Alfred escreveu que queria vender ela pelos órgãos e ele mediu minha altura. Mas meu irmão apenas riu. Naquela conversa, ele fez uma piada sobre a cachorra com a qual ele estava cansado de passear. E ele mediu minha altura para pedir uma fantasia para a festa. Eu não acreditei. O Luke também estava agindo de forma estranha. Ele mediu meu pulso, por exemplo, mas o Luke me interrompeu. Ele estava só preocupado que eu estivesse me sentindo mal. Por causa do calor, eu estava toda vermelha.
Eu estava com tanta vergonha. Como eu poderia pensar isso sobre o meu próprio irmão e o Luke? Eu me desculpei com eles e então sorri timidamente. Um beijo era uma forma eficaz de me distrair. Mas o Luke de repente me abraçou hesitante e disse que a princípio estava realmente me distraindo. Mas depois do tempo que passamos juntos, ele percebeu que gostava de mim também. Nesse ponto, meu coração quase parou. Luke me olhou nos olhos e perguntou baixinho se eu seria sua namorada. Suas palavras reviraram meu estômago, claro que sim! Alguns dias depois era meu aniversário e, claro, tivemos uma festa no estilo zumbi. Foi a melhor festa que já tive. E depois dessa história, nunca mais tirei conclusões precipitadas e eu não aconselho você a fazer isso. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! O telefone vibra. Era Kaia, minha irmã. Ela estava em pânico, falando alguma coisa do namorado dela, uma cama, uma espécie de porão. Ela implorou para ser salva, então a ligação caiu do nada. O que, de novo, minha irmã estava sempre pregando peças, o que me deixava furiosa. Eu sempre corria para ajudar ela e todas as vezes caía nas pegadinhas dela. Não vou ser enganada dessa vez. Eu liguei para ela de volta, mas ela não atendeu. Liguei umas 100 vezes. E se fosse sério dessa vez? Kaia era tão convincente. Mas se fosse um trote de novo, eu simplesmente acabaria com ela. Eu estava indo procurar por ela, mas quando eu passei pelo quarto dela, eu percebi o notebook aberto na mesa. Lá tinha uma conversa dela com o Mitch na tela. Ah não, eles voltaram de novo. Ele escreveu que estava esperando ela na casa dele hoje e mandou o endereço. Aqui está você, irmã. 20 minutos depois eu estava na casa dele. Eu bati e a porta abriu na hora. E se isso fosse parte da brincadeira, afinal? Eu disse a ele que vim procurar minha irmã, mas Mitch hesitou e disse que não havia 2 dias. Isso era um pouco suspeito e eu estava preocupada. Vendo isso, Mitch sugeriu para procurarmos ela junto. Ele me convidou para entrar e pediu para esperar enquanto ele se trocava. Mitch morava em uma casa de estilo moderno. No primeiro andar estava o flat dele. Eu sentei na cama e olhei em volta. Lá haviam posters de atletas, um videogame, fotos do Mitch com algumas crianças, nada especial. Só uma estranha alça saindo da parede. Então, eu notei a bolsa da Kaia. Bem, então isso definitivamente era uma brincadeira. Irmã, você não pôde me enganar dessa vez. Eu precisava entrar na brincadeira com o Mitch. Quando ele voltou, eu disse para ele que provavelmente deveria chamar a polícia para o caso da minha irmã estar em perigo. Eu já tinha pego meu telefone quando, de repente, Mitch me pergunta se meu coração estava me dizendo alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos irmãs e nós deveríamos ter algum tipo de conexão. Você tá de brincadeira? Mas eu entrei na brincadeira e disse que sentia que ela estava por perto. Mitch sorriu de um jeito estranho e disse que eu estava certa. Ele puxou a alça na parede e, de repente, a cama que eu estava sentada se abriu e eu caí. O que estava acontecendo? Eu caí em algum lugar e me machuquei. Que tipo de lugar é esse? Então, com um esforço, eu levantei e vi a Kaia. Ela estava completamente trêmula. Até que bem natural. Mas estava na hora de acabar com essa brincadeira sem graça. Eu me recuperei e me gabei por já saber que era apenas mais uma das suas brincadeiras estúpidas e já ia chamar a polícia. Mas onde estava o meu telefone? Parece que ficou lá, caramba! Kaia começou a gritar que eu era uma idiota estúpida. Isso não era uma brincadeira. Ela e Mitch estavam brigados desde o mês passado e de repente ele a convidou. Kaia pensou que era uma reconciliação, mas de repente ele empurrou ela para o porão e ela estava sentada aqui havia 10 horas. Isso me pareceu estranho, mas lá tinha uma coisa que eu tinha certeza. Kaia sempre escolhe os idiotas. E esse especialmente me enfureceu. Uma vez ele tentou conduzir uma conversa educativa para que minha irmã e eu fôssemos mais gentis uma com a outra. Mitch realmente me incomodava. Ele era muito estranho. O tempo passou e a gente nem mesmo escutava o Mitch. Kaia de repente começou a chorar e eu fiquei preocupada. Ei, você é na verdade a mais velha aqui. Tem alguma ideia de como sair? Claro, então tudo dependia de mim de novo. Eu decidi olhar em volta. Através da luz que entrava por uma pequena janela perto do teto, eu pude ver que lá não tinha nada além de uma mesa velha e uma porta. Eu comecei a estudar a porta. Tinha uma fechadura parecida no meu quarto, que Kaia sempre destrancava com facilidade. Eu odiava isso, mas isso poderia nos salvar dessa vez. Kaia se animou um pouco. Tirou um grampo do cabelo e colocou na fechadura, mas ele dobrou na hora. Como você pode ser tão desastrado?
Eu tentei descobrir o que fazer, mas Kaia fez com que fosse difícil pensar batendo o pé de nervoso, então eu tive uma ideia. Eu pedi pra Kaia tirar os seus sapatos de saltos enormes e tentei abrir a fechadura com eles. Minha irmã assistia tudo em silêncio, não estava buscando ajuda. Ela disse que estava se sentindo mal. Deixa pra lá, quando sairmos mostro pra ela o que é se sentir mal. Fiquei nisso mais de 1 hora. Eu bati o mais forte que eu pude, não conseguia fazer nada. Eu sentei contra a parede e chorei baixinho. De repente, Kaia deu um pulo e disse que eu estava certa. Isso era tudo um trote. Mas ela estava cansada de ficar presa aqui e ela tinha se divertido bastante me vendo tentar sair. Ela tem um verdadeiro problema, só um psicopata pensaria uma coisa dessas. Kaia gritou para o Mitch abrir a porta. Isso tinha acabado, mas estava tudo em silêncio lá em cima. Ela começou a gritar a plenos pulmões e a bater na porta. Mas nada do Mitch aparecer para o resgate. De repente ouvimos passos lá em cima. Eu já queria sair e parar de falar com esse idiota para sempre. Então nós ouvimos o som de uma motosserra. Kaia estava em pânico e eu estava irritada com essa pegadinha prolongada. O que adianta continuar se eu já sabia a verdade? Kaia gritou por Mitch abrir. A brincadeira tinha acabado. Matriz. Por quanto tempo mais? Mas Kaia estava soluçando de medo, repetindo que isso não deveria ser assim. Que Mitch deveria ter aberto a porta depois do sinal dela. Tá, vamos. Vai em frente com isso. Kaia ficou histérica. Eu acho que só a vi assim uma vez na minha vida. Quando o nosso pai... De repente uma fumaça começou a sair debaixo da porta. Que tipo de efeito especial é esse? Eu mudei meu olhar para Kaia e senti um crescente desconforto. Kaia tirou os brincos e tentou abrir a fechadura com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir as vigas de madeira estalando com o fogo. E eu sabia pelo som que o fogo estava chegando no porão. Queimar em um cômodo trancado era meu pior pesadelo. Bem, mesmo isso sendo um trote, eu prefiro ser um ingênuo idiota do que não sobrar nada de nós. Eu tive medo só de pensar isso. Tinha que abrir a janela imediatamente, mas estava muito alto. Kaia sugeriu movermos a mesa, mas também era muito pesada. Nós tentamos movê-la e então... Kaia começou a tossir muito por causa da fumaça. Bagel, eu acho que estou desmaiando. Ela sussurrou. Bagel? Era assim que ela me chamava quando éramos crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que ela caísse, então eu fui até ela e Kaia me abraçou. Ela não tinha percebido que Mitch era um maníaco de verdade. Kaia falou sobre como ela era sozinha depois que nosso pai foi atropelado por um carro. Nossa mãe virou as atenções dela pra mim, porque eu era caçula, e Kaia foi deixada sozinha com a própria dor. Ela sempre escolheu os caras fortes procurando apoio neles, e então correu para um psicopata, e ela também me arrastou para isso. Kaia tossiu de novo, ela estava piorando. Eu implorei para ela segurar só mais um pouquinho, mas eu sabia que não aconteceria um milagre. Minha irmã sussurrou baixinho que ela me amava e que ela sentia muito por tudo que aconteceu. Já fazia tanto tempo que ela não me falava algo assim. Por que agora, quando nós estávamos prestes a morrer? Respondi envolta em lágrimas que também a amava. A porta abriu e Mitch entrou, parecendo satisfeito. Mas o sorriso dele sumiu quando ele viu a Kaia deitada no meu colo quase inconsciente. Ele pegou ela e a carregou para fora do porão. Eu não entendia nada, mas eu segui ele. Quando minha irmã retomou a respiração, Mitch disse que ele sentia muito, mas... agora tinha tudo funcionado. Ele tinha conseguido nos unir. Acontece que ele ficou muito chateado com as nossas brigas, porque ele é irmão mais velho e sabe a importância de paz na família. Mas depois de tentativas fracassadas de nos convencer com conversas, ele percebeu que eu precisava agir de forma mais radical. E ele tinha todo um plano para nos intimidar, para que em uma situação extrema nos uníssemos e reconciliássemos. Ele pensou em tudo, o som da madeira queimando e da motosserra era gravação e a fumaça era efeito de uma máquina de fumaça. Ele conseguiu o que queria. Minha irmã e eu olhamos uma para a outra e sem falar nada, empurramos ele para dentro da cama e Kaia abaixou a alavanca. Agora nós estamos tomando chá na cozinha dele e eu estou feliz por finalmente encontrar uma amiga em minha irmã. Os gritos do Mitch estão vindo do porão, mas não nos incomodam em nada. Deixa ele lá sentado por umas horas pensando no que fez. Eu passei pela minha casa, mas não tinha ninguém lá. Isso é estranho. Onde está todo mundo? É meu aniversário. Não reconheci nada ao meu redor.
Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos e o único som era o tic-tac sinistro do relógio. Como se ninguém tivesse morado ali por muito tempo. Onde foi parar todo mundo? Eu passei por todos os quartos no primeiro andar, mas meus pais não estavam em nenhum lugar. Liguei para eles sem parar, mas ouvi repetidamente: o número não está disponível. Mãe, pai, onde vocês estão? Tentando não me apavorar, eu subi as escadas para o meu quarto. Mas quando eu entrei, eu simplesmente não o reconheci. Aonde estão minhas coisas? Havia apenas uma mochila encostada e pôsteres estranhos pendurados na parede. Então eu notei nossa foto de família na mesa de cabeceira. Mas quando me aproximei, fiquei horrorizada. Havia uma menina completamente diferente ao lado dos meus pais e da minha irmã. Onde eu estou? Lágrimas encheram meus olhos. Era como se eu tivesse sido apagada de suas vidas. E isso foi bem no meu aniversário. No dia anterior, eu convidei meu namorado Hug para um desafio. Eu simplesmente adorava eles. Eu estava constantemente em busca de adrenalina. Uma vez eu pulei dentro de uma cova com cobras. Isso foi uma viagem. Mas eu já tinha ido a todos os desafios na cidade. Dessa vez eu não esperava nada especial. Mas esta era a oportunidade de fazer as pazes com Hug. Nos tornamos muito distantes ultimamente. Nós até nos falamos menos. Às vezes eu pensava que ele iria me largar. Mas essa noite era para nos lembrarmos de como poderíamos ser bons e divertidos juntos. O desafio aconteceu em um porão aleatório e nós fomos para lá. A direção nos desejou um desafio aterrorizante e nós descemos as escadas. Eu esperava que fosse um pouco assustador, mas foi um fracasso total. Os acessórios eram patéticos. Algumas entranhas de salsicha, facas de plástico pintadas. E na saída, colocaram um fantasma inflável. Isso é sério? Como uma matinê infantil. Eu ri e virei para o Hug, mas ele não estava lá. Você tá de brincadeira? Ele estava bem aqui há 1 minuto atrás. De repente, eu percebi uma pulseira rasgada no chão. Eu dei isso para o Hug de aniversário. Parecia que nosso relacionamento estava completamente destruído. Hug simplesmente correu de mim. Fiquei muito magoada porque eu amava o Hug. Por que ele fez isso comigo? Com o coração completamente quebrado, eu fui para fora e me arrastei para casa. Enquanto eu estava no desafio, meus pais estavam ocupados se preparando para a festa. Eu esperava balões e presentes, mas estava quieto dentro de casa, exceto pelo tic-tac solitário do relógio. Talvez isso fosse uma surpresa, mas eu andei por toda a casa e não encontrei ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã mais velha, Joanne. Onde eles poderiam ter ido? Eu tentei ligar para eles, mas toda hora ouvia: o número não está disponível. A casa em si parecia estranha. Os móveis cobertos com lençóis brancos, como se ninguém tivesse morado ali por um longo tempo. Eu subi as escadas para o meu quarto, mas travei no meio do caminho. Tudo aqui estava diferente. Havia algumas coisas estranhas, uma mochila, posters. De quem eram? Eu revirei o quarto todo completamente perdida. E então eu percebi a foto. Toda a minha família estava abraçando uma menina. Mas isso é impossível! Deveria ser eu! Horrorizada, eu cambaleei para trás e derrubei a foto no chão. O vidro se estilhaçou com um estrondo. Era como um pesadelo terrível. Não havia nenhum sinal de que eu tivesse morado nessa casa. Ao invés da minha cadeira favorita, livros, prêmios, encontrei fotos daquela menina e coisas estranhas em todo lugar. Eu perdi minha memória? Minha família ainda não retornava as ligações. Caramba! E se alguma coisa tivesse acontecido com eles? Então eu lembrei que o tio da minha amiga Cris era um policial. Talvez ele pudesse me ajudar. Eu liguei para a Cris e depois de um longo tempo ela atendeu. Ufa! Oi, Cris, é a Sarah. Eu dei para ela uma rápida descrição da situação e a Cris disse que ela sabia alguma coisa. O fato era que a minha família... E ela ficou em silêncio. De novo não. Cris, você está aí? Eu gritei, mas era inútil. A ligação tinha caído. Minha respiração ficou presa na garganta. Então a Cris sabia para onde todos tinham ido. Imediatamente eu corri para a casa dela. Eu soquei a porta com meus punhos cerrados, mas ninguém me respondeu. Como um resultado, uma vizinha saiu da casa do outro lado da rua. Você não deveria estar batendo. Não há ninguém aí há 1 ano, ela resmungou. Para onde a Cris foi? A vizinha replicou que ela se mudou depois da morte da amiga dela. E a senhora bateu a porta. Eu não entendi nada.
Cris não tem amigos, apenas eu. Mas eu não estava morta. Cris, abre agora. Isso não é engraçado. Eu gritei, batendo na porta com ainda mais força. Então minha irmã mais velha ligou. Obrigada, Deus. Mas Joanne era tão distante. Olá, tem uma ligação perdida sua. Você ligou? Oi, Joanne. Sou eu, Sarah. Mas minha irmã começou a gritar que eu era uma mentirosa. A irmã dela tinha morrido há 1 ano. Joanne, eu estou aqui. Eu estou viva. Mas ela não estava ouvindo. Joanne me acusou de estar envolvida na morte de Sarah, sua irmã. Numa voz enlouquecida de raiva, ela ameaçou que eu responderia por tudo. Eu desliguei freneticamente. Joanne continuou ligando, mas eu estava com tanto medo que eu não peguei no telefone. E de repente eu senti que tinha alguém me observando. Eu me virei, mas não tinha ninguém em volta. Eu estava tremendo como se estivesse em um filme de terror. Isso não era o tipo de 20º aniversário que eu tinha sonhado. Sem saber para onde ir, voltei para casa. Era tarde da noite quando eu cheguei na minha casa, a qual parecia ainda mais estranha no escuro. Eu estava com medo de entrar, mas então eu percebi uma luz no meu quarto. Alguém estava de volta. Radiante, eu já estava correndo para a varanda quando a porta se abriu. Era a Joanne. Ela sorriu malignamente, dizendo que era bom que eu mesma tivesse ido até ela. Você vai me pagar pela morte da Sarah. Joanne de repente gritou e se jogou em mim. Eu corri em pânico. Que tipo de porcaria está acontecendo? Joanne, caia na real, eu sou sua irmã. Mas Joanne me levava para dentro de becos estreitos e gritava que eu não fugiria dela. Oh, meu Deus! Eu tentei pedir ajuda, mas não havia uma viva alma na rua. E então eu vi uma placa de que havia um café 24 horas nas proximidades. Com minhas últimas forças, corri para lá. Eu corri para a entrada e puxei a maçaneta, mas não se mexia. E então eu vi uma placa na porta que dizia: mudamos. Estava tudo acabado. Eu olhei para trás e já podia ver a silhueta sinistra da Joanne pela luz da lanterna. Droga, já era! Mas então eu percebi o mesmo desafio onde eu estava com Huggy. A porta do porão estava entreaberta. Esta era a minha chance. Corri rapidamente para dentro e fiz uma barricada na porta. Mas Joanne estava batendo loucamente. Rezei para que a porta aguentasse. A porta se dobrou mais e mais com os ataques. Parecia que as dobradiças estavam prestes a explodir. Poucos minutos depois, Joanne estava quieta. Onde ela tinha ido? Mas assim que eu deixei escapar um suspiro de alívio, ouvi um barulho ensurdecedor. Joanne quebrou a porta com o pé. Lascas voaram em mim e o rosto louco de Joanne apareceu no buraco com um sorriso distorcido. Aterrorizada, eu corri pelos corredores escuros do porão. Eu vi que Joanne já estava dentro, me seguindo de perto. Em desespero, eu olhei em volta e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. De repente, eu bati em uma parede. O que eu faço agora? Joanne já estava perto e eu não tinha para onde correr. Então eu vi o armário. Essa era a minha última esperança. Eu subi e sentei lá, tentando não respirar. Mas eu já tinha ouvido Joanne entrar na sala. Apareça! Eu sei que você está aqui, ela ordenou. Então eu ouvi passos lentos se aproximando. Eu não podia me mexer de medo. De repente, a porta do armário se abriu. Por favor, não! Eu gritei histericamente. Naquele momento, eu fui cegada por um flash brilhante. Abrindo meus olhos com dificuldade, eu vi meus pais, todos os meus amigos, Cris e Huggy. Feliz aniversário! Todos gritaram alegremente em unissono. Joanne piscou, revelando que Huggy tinha persuadido ela há muito tempo para fazer um desafio único para mim. Então eu estava errada em suspeitar e Huggy realmente me amava, já que ele planejou isso tudo. Ele persuadiu todo mundo. Eu amo tanto a adrenalina. Então era um trote. Eu quase morri de medo. Eu queria gritar o que deveria fazer com eles por essas pegadinhas. Mas de repente minha visão ficou escura e o porão começou a girar na minha frente. Comecei a engasgar e perdi a consciência. Eu mal abri os olhos. Onde eu estou? O que está acontecendo? Então o médico veio até mim e disse que eu estava no hospital. Eu fui trazida até aqui por uma ambulância. Eu me sentia muito fraca. Eu estava com uma doença terminal, mas o doutor me assegurou que foi um desmaio. E agora tudo estava bem. Eu estava apenas muito assustada. É melhor você fazer ponto cruz e não ir a desafios, ele brincou. O médico disse que eu tinha um coração fraco. Felizmente eu não tive um ataque cardíaco. Me senti muito triste por ter chegado a esse ponto. Em uma tentativa de instigar meus nervos, eu esqueci completamente da vida real. É isso. Chega de desafios.
Nesse momento, amigos e familiares ansiosos invadiram meu quarto. Eles tinham presente nas mãos e Hug comprou para mim um buquê com minhas flores favoritas. Obrigada, disse cansadamente. Esse é o 20º aniversário que eu nunca esquecerei.